em diante. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 31. Nós vamos ler alguns versículos, depois mantenhamos a Bíblia aberta. Eu também vou deixar no telão, nós vamos acompanhar no telão. São os versículos da Bíblia. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo. Quem foi que falou? O Senhor. Ótimo, isso é muito importante para nós identificarmos aqui a mensagem. Quem falou foi o Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, e em prata, em cobre, em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para obrar em todo lavor. Eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, filho da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho te ordenado. A saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os vasos que pertencem à tenda, a mesa com seus vasos, o castiçal puro com todos os seus vasos, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus vasos e a pia com a sua base, os vestidos do ministério, o vestido dos santos de Arão, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, os vestidos de seus filhos para administrar o sacerdote, o azeite da unção, o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que eu tenho te mandado. Amém? Obrigado por terem ficado em pé, poder se sentar. Meus irmãos, vejam bem, que interessante aqui, vou voltar lá atrás, no primeiro versículo, que diz assim, olha: falou Deus, o Senhor a Moisés. Olha que interessante, aqui não é palavra de Moisés, embora seja palavra, Moisés seja um homem de Deus, embora Moisés seja um homem direcionado por Deus, embora Moisés seja um homem extremamente usado por Deus, mas aqui não foi Moisés que disse, aqui foi o Senhor que disse. E olha o que ele diz aqui, olha aqui: eis que eu tenho chamado por nome. Tenho chamado por nome. Mas tenho chamado para quê? O contexto desse texto que nós estamos lendo, olha para você, o contexto desse texto é: Deus ordenou, Deus deu ordem a Moisés para que ele construísse o tabernáculo. E o que é o tabernáculo? O tabernáculo nada mais é que a casa de Deus, a habitação de Deus no meio dos homens. O povo de Israel tinha saído do Egito, passou pelo Mar Vermelho, estava atravessando o deserto, por ali ficaram 70 anos, mas não tinha um lugar de adoração. Então Deus instituiu, ordenou que Moisés fizesse um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele é feito de pele de animais. Quando a gente fala de véu, os irmãos aqui fizeram aqui um pequeno jogral aqui no culto passado, apresentaram aqui um véu bonito, né? Como é que chama aquele véu que eles apresentaram aqui? A cortina, né? A cortina do santuário, né? Você viu que ele é, como é que é? O véu do templo, né? A cortina. Vocês viram que ele é todo colorido? São 7 cores diferentes, não é isso? Aquelas cores lá não foram cores aleatórias, tá? Alguém olhou assim: deixa eu pôr essa cor que eu achei bonito. Não. O Senhor ordenou que fosse feito, vai fazer o véu com essa cor, com essa cor, com essa cor, costurado com esse tipo de linha, dessa forma, de cima para baixo, de baixo para cima, de tal tamanho, de tal altura, tal largura. O Senhor mandou que fizesse o tabernáculo, irmãos, com determinado tipo de madeira. Vai lá e acha uma madeira. Não. A madeira, as estacas têm que ser feitas desse tipo de material.
estabelecido qual era. Vocês vão fazer também com pedras engastadas. Qual pedra? Ouro, prata, cobre, bronze. Ah, mas pode ser cascalho, está mais fácil, achei. Não, é ouro, prata, pedra, bronze. Porque Deus, irmãos, é Deus de detalhes. Deus é Deus de qualidade. Deus não é Deus de qualquer coisa, não. Deus não é Deus que as pessoas têm. Tem algumas pessoas que têm uma ideia de um Deus que é todo avacalhado. Não, Deus quer o coração. Aí o resto pode ficar tudo avacalhado. Já que o coração está beleza, o resto está beleza, né? Deus todo avacalhado. O coração está bom, então está bom. A pessoa fica toda avacalhada. Não, mas Deus é Deus de plenitude. A palavra do Senhor fala assim: que seja o vosso corpo, alma e espírito plenamente conservado. Não é só o coração, não. É tudo. Porque Deus é Deus de qualidade. E foi dada a ordem a Moisés fazer. Mas olha só para você ver Moisés. Moisés era um homem, embora cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, mas era um homem comum. Deus chamou ele para uma tarefa específica, mas não deu ele superpoderes. Não fez dele super-homem. Ah, agora eu vou te chamar e coloca ele numa capa específica lá, igual o super-homem, com aquela capa ele voa, com aquela capa ele pula das alturas, com aquela capa ele faz tudo. Ah, não, Moisés continuava um homem comum, com as suas fragilidades, com as suas limitações, vivendo de maneira igual a todas as pessoas. E ele não tinha a capacidade cognitiva, intelectual suficiente para fazer determinado trabalho. Mas Deus conhecia muito bem a Moisés, mas não apenas Moisés, mas também conhece o seu povo. Não conhece apenas aquele qual ele chama, aquela pessoa específica para quem, mas conhece o seu povo. E quando nós vemos aqui, nós vemos Deus olhando para um homem que só vai falar dele aqui nesse texto. E depois esse personagem vai desaparecer da história, mas o papel dele é fundamental. E olha para você ver o que fala ali: eu, o Senhor, tenho chamado a Bezalel pelo nome. Vejam bem que não é um chamado aleatório. Tem alguém aí que esteja disposto? Tem alguém aí alguém que queira fazer isso ou aquilo? Alguém? Não é um chamado aleatório, não, irmãos, mas é um chamado específico. Eu chamei a Bezalel. É interessante que para ele chamar pelo nome a Bezalel, é porque esse nome é conhecido. E se foi Deus que chamou, é porque esse nome é conhecido no céu. Olha, irmão, olha o valor que tem você ser conhecido no céu. Olha que valor. Tem pessoas que têm o seu nome, irmãos, nomes escritos no SPC, tem nome escrito no Serasa, tem nome escrito aí em vários lugares que seu nome é conhecido na vizinhança. Às vezes nem é de forma pejorativa e nem negativa, não, até nome conhecido positivamente. É nome conhecido aqui e acolá de forma muito positiva. Porém, não é conhecido no céu. Mas ter, irmãos, o vosso nome é escrito no céu, é de um valor inestimável, porque a palavra do Senhor diz assim: que o Senhor virá nas nuvens dos céus e chamará o seu povo, e aquele que no seu nome, cujo nome não foi encontrado no livro da vida, não herdará a promessa de Deus. Por isso que é importante nós termos um nome, mas o nome é escrito no céu. Mas quando temos o nosso nome escrito no céu, irmão, não é só para esse oba-oba, né? De termos a salvação em Cristo Jesus garantido, que o nosso nome está lá, não. Mas temos o nosso nome escrito no céu, é porque estamos à disposição do Senhor. E olha que graça que temos vendo nesse versículo, que ele fala assim: eu tenho chamado a Bezalel. Chama ele e chama pelo nome. Mas chama para quê? Chama para quê? Vamos ver. O versículo de número 3 diz assim: eu chamei a Bezalel, eu, o Senhor, chamei pelo nome a Bezalel, mas não apenas o chamei, mas eu o enchi do meu espírito.
Você acha que Deus chama alguém à toa? Você acha que Deus vai chamar, vai andar pela terra procurando homens e mulheres à toa, irmão Daniel? Sem propósito? Ah, vou chamar para quê? Ah, não, senta lá na igreja lá, senta no banco lá e fica lá. À toa. É para isso que Jesus veio ao mundo. É para isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É para isso que Ele desceu e sofreu os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, nos resgatou da perdição, do pecado, para nos colocar como vagabundos, sem ocupação. Não, irmãos, mas o Senhor nos chamou, a palavra do Senhor nos diz assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, e eu vos nomeei, eu vos chamei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando o Senhor levanta-te do teu trono, irmãos, para indicar alguém, é porque esse alguém tem o potencial para apresentar alguma coisa para esse Deus. Mas mesmo tendo potencial, não adianta nada uma pessoa ser cheia de disposição, não adianta nada uma pessoa ser cheia de habilidade, cheia de disposição, mas se não estiver cheia do Espírito de Deus. E é por isso que o Senhor fala assim: Senhor, eu chamei a Bezalel pelo nome e eu o enchi do meu Espírito. Quem aqui é cheio do Espírito de Deus? O Senhor te chamou, irmãos, e quando o Senhor chamou, Ele te encheu do Espírito. E é interessante que às vezes as pessoas acham que ser cheio do Espírito de Deus são aquelas pessoas que viram a pular e dá tapa no outro que está do lado aí, sobe em cima do banco e fala as línguas esquisitas. Nem vou falar estranha, às vezes é estranha mesmo, muito estranha, às vezes estranha demais da conta. E faz uns carcel tremendo aqui na igreja, e não sei o que lá, e daí a pouco, é cheio do Espírito Santo. Cadê? Cadê o resultado do fruto do Espírito ali? E depois que terminou o culto, que sai das portas para fora, o culto é no domingo e na segunda, cadê o Espírito de Deus? Cadê ele? Oh, mas já foi embora no vento assim, só porque saiu no vento ali, o vento levou? Não, irmãos, a palavra do Senhor está falando que Ele encheu a Bezalel do Espírito de Deus, irmãos, mas não é à toa, não é com propósito. É com propósito, porque quando o Espírito de Deus vem, irmãos, Ele enche, mas é com um propósito. Olha aqui, ó, eu enchi ele do meu Espírito, enchi de sabedoria, enchi de entendimento, enchi de conhecimento, em todo louvor, mas para quê? Olha aqui, para elaborar projetos, para trabalhar. Quando Deus chama, irmãos, quando Deus nomeia, quando Deus enche do Espírito, irmãos, é porque Ele sabe que você tem potencial para apresentar alguma coisa para o crescimento do reino de Deus. Deus não chama ninguém para dar no seu Espírito, para dar dons espirituais, para encher da graça, para você colocar um colar no pescoço pendurado, para tirar onda com o outro. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Não, irmão, se Deus enche do Espírito, é porque Ele conta com você para trabalhar na sua seara. Olha aí, eu conheci Bezalel, chamei ele pelo nome, enchi do meu espírito, mas para elaborar projetos, para trabalhar no meu projeto. Você tem disposição para trabalhar no projeto de Deus? Você tem disposição para trabalhar na obra do Senhor? Você tem disposição para trabalhar para Deus? Às vezes você fica aí, mas eu fiz uma bagunça aqui, molhei tudo aqui. Exatamente. Não vi, não. Já esqueci, não queimou o negócio. Algumas pessoas ficam lá, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem sou eu aí na igreja? Eu não sirvo para nada. Irmãos, presta bem atenção nesse rapaz chamado Bezalel. Bezalel não é sacerdote. Bezalel não é profeta. Bezalel não era levita. Bezalel era um homem comum da tribo de Dan. Um homem comum, assim, uma pessoa comum. Identifica você aí agora. Quem é você?
Se alguém pergunta, quem é você, fulano, de tal, aí na igreja de Xangri-Lá? Ah, não sou ninguém não. Lá não sou nada não. Identifique-se na obra do Senhor. Se você hoje acha que você não é ninguém, faça como Isaías. Em Isaías capítulo número 6, versículo de número 1 em diante, fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa. E os anjos, querubins, serafins, voavam para lá e para cá, e todos eles cantavam em uma só voz e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ao olhar para aquela visão, eu olhei para mim, e eu vi que eu era uma pessoa que meus lábios eram impuros. Eu andava falando palavrão, eu andava cheio de piadas imorais, indecentes. As minhas companhias eram as pessoas imorais. Eu habitava no meio de povo imundo. Mas enquanto os anjos cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, um desse anjo foi lá no altar, e no altar tinha uma brasa viva. Ele foi então com uma pinça nessa brasa viva, pegou essa brasa viva do altar, e foi até os meus lábios, e tocou nos meus lábios. Quando essa brasa viva tocou nos meus lábios, os meus pecados foram perdoados, os meus lábios foram purificados. E então eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu respondi em alto e bom som: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você entende que você é um qualquer, um Zé Ninguém, um nada, não tem propósito, não é digno, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai tocar em você, vai purificar o teu pecado, e você vai te colocar à disposição para servir ao Senhor. Apenas se disponha. Disponha. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E lá vai Bezalel, cheio do Espírito de Deus agora. É interessante que me parece que ele, uma pessoa comum, não tinha essas habilidades de engatar madeira, lapidar pedras, trabalhar com costuras. E costura não é qualquer coisinha, porque as costuras lá não é igual paninho, igual esse aqui fininho, com agulhas pequenininhas, que a gente custa passar a linha dentro dela aí, né? Não é isso não, moço. Não tinha as máquinas de overlock que você tem lá na sua lojinha, né? Não é, irmã? Tinha não. Era costurar pele de carneiro, era costurar aquela coisa grossa, desse tamanhozão, costura primeiro. Imagina que para lapidar aquelas pedras, irmãos, para que lá onde, na pedra bruta, quebrar as pedras para trazer, para lapidá-las, não tinha lá como hoje a gente tem, né? Ó, como é que chama aquela? Martelete. Martelete para quebrar a pedra. Tinha não, ó, tinha não. Aí depois você chega lá, tem a maquita para serrar tudo bonitinho. Tinha isso? Não. Ah, tinha lá a furadeira, você só chegar lá. Tinha? Tinha não. Era tudo na mão, na força do braço, quebrando na energia mesmo. Para fazer a obra de Deus é Deus exigente, tem que ser do meu jeito. Não é que nós lemos ali? É da minha forma. Ah, mas eu quero fazer desse jeito, eu gostei desse. Não, é do meu jeito. Porque Deus é Deus exigente. Mas Deus deu graça. Talvez Bezalel não sabia o que fazer, nem como fazer. Mas o Espírito de Deus, quando chama, Deus também capacita. Fica preocupado não, irmãos. Quando Bezalel ouve chamar, eu chamei a Bezalel, eu não vejo no texto Bezalel falando assim: ó Senhor, chama o fulano de tal, chama o cicrano que ele é melhor que eu, chama o Beltrano, talvez ele seja mais desocupado. Não, irmãos. Bezalel atende o chamado do Senhor: eis-me aqui. E o Espírito de Deus enche a Bezalel, e aquilo que ele não era capaz de fazer, ele agora tem capacidade de fazer, porque o Senhor o enche de sabedoria, o enche de conhecimento, o enche de toda a boa forma para ele trabalhar. Fica preocupado em danos, apenas se disponha. O que você se dispor a fazer, o Espírito de Deus te capacita. Se é para a glória de Deus, o Espírito de Deus te capacita.
Aleluia. Imagina trabalhar em ouro, lapidar pedras, engastar, fazer entalhes na madeira, trabalhar em todo o labor. Imagina que trabalho que esse negócio deu, hein? Você consegue imaginar, na sua imaginação fértil, você consegue imaginar como que deve ter ficado a mão desse Israel? Hã? Você consegue imaginar quantos calos na mão ele fez? Você consegue imaginar ele quebrando essas pedras e umas lascas voam, pá! Quantos machucados, quantas feridas deve ter dado no seu corpo ao executar esse trabalho? Enquanto ele lapidava a madeira, cortava para lá, serrava para cá, aí vem umas prepas, entra para dentro, pá! Hã? Você consegue imaginar esse trabalho sendo feito e ele terminando esse trabalho com a mão lisinha, sem nenhuma marca? Sem luva. Hã? Sem luva. Você consegue imaginar isso? Tem não. O trabalho é feito na mão mesmo. O trabalho é feito com dificuldade mesmo. Irmãos amados, na obra do Senhor é dessa maneira. Algumas pessoas querem fazer o trabalho no oba-oba. Querem que todas as ferramentas estejam todas adequadas. Algumas pessoas querem trabalhar para o Senhor, mas se tiver uma feridinha, um machucadinho, qualquer coisinha, não vou mais não, porque estou ferido, me machucou, está doendo. Oi, irmãos. Não entendeu o propósito. Não entendeu o propósito, irmãos. Porque Jesus nunca nos chamou, irmãos, para felicidade. Ao contrário, Ele nos chamou para se desgastar em nome do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer assim, irmãos: eu me gastarei e me deixarei desgastar pelo Evangelho. Mas algumas pessoas não querem se desgastar não, a mãozinha tem que ficar bem lisinha. Não pode ter calo na mão. Não pode machucar. Imagina quantas marteladas ele foi dando, martelada e pá. Às vezes a martela escapa da ponta do dedo. Mas o propósito continua. O propósito continua. A tarefa ainda não foi concluída. O que Deus confiou em mim ainda não acabou. Eu preciso continuar. Nós trabalhando para o Senhor, irmãos, nós carregamos as nossas marcas. Às vezes a gente está rindo, mas por dentro é tristeza. Às vezes a gente está falando uma palavra de força para alguém, mas nós estamos precisando é que alguém nos carregue no colo. Às vezes a gente está rindo para alguém, mas por dentro está chorando. A obra do Senhor, meus irmãos, o trabalho da obra do Senhor é assim mesmo. A palavra do Senhor fala assim: quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor do meu nome, ganhá-la-á. Nós precisamos trazer as marcas de Cristo no nosso corpo. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Gálatas: de agora adiante, ninguém mais me enche o saco. Me enche o saco é por minha conta. A palavra lá está dizendo assim: ninguém mais me moleste. É a mesma coisa, né? De agora em diante ninguém mais me moleste, porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Eu trago comigo as marcas de Cristo. Qual é as marcas de Cristo, irmãos? Qual é a marca de Cristo? A marca de Cristo são flores? Quanta gente já tentou chegar a Deus por caminhos que ofereciam festas, flores e ilusões, mas os poucos que buscaram o caminho de uma cruz encontraram dores e espinhos, mas mostraram ser heróis. São felizes e hoje cantam para Deus um louvor de gratidão. Irmãos, as marcas de Cristo, irmãos, são as mesmas marcas que ele mostrou para Tomé. Tomé, olha aqui, Tomé, ó. Olha as minhas mãos furadas.
Olha aqui para minha cabeça as marcas dos cravos. Olha aqui para os meus pés as marcas dos pregos. Olha aqui, ó, no meu corpo as chicotadas. Essas são as marcas de Cristo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, eu trago comigo as marcas de Cristo. Pode olhar no meu currículo, o meu currículo é recheado. Foi prisão, foi açoite, foi estar passando buraco, tive que pular da janela uma vez, fugir daqui para lá correndo, e tal, é prisão, isso e aquilo. As marcas de Cristo, irmão, é o sofrimento que você traz por causa do Evangelho. É muito legal, às vezes está aqui, às vezes tendo uma oportunidade, sendo prestigiado, alguém, olha que bonitinho, que lindo, mas e aquelas marcas que você está carregando consigo, onde ninguém está vendo, onde ninguém está te batendo palma? Nós precisamos carregar essas marcas. E Bezalel, imagina ele carregando as marcas, olhando para as suas mãos, vendo os calos das pedras, os calos de entalhar aquelas madeiras, com os calos nos dedos, entre os dedos, de costurar aquelas telas pesadas. Mas a alegria no seu coração de poder estar construindo o tabernáculo do Senhor, o lugar onde Deus habita, participar da obra do Senhor de forma ativa. Aleluia! Há um prazer muito grande, irmãos, quando você coloca a tua mão na obra e participa do trabalho de forma ativa, não sendo apenas espectador. Você vai ver um jogo de futebol, está vendo um jogo de futebol, aí você fica daqui, ó, critica o jogador, fala que ele é ruim, não sei o que e tal, como ele fez isso, se fosse eu, sei o que lá, mas você é apenas espectador, você não faz nada. Se tocar o celular, você é o quê? Só espectador. Aí na hora que o camarada ganha, ele está lá em euforia, comemorando, você está comemorando aqui, mas não está ganhando nada. Está comemorando a vitória dos outros. Você é espectador, mas o camarada está lá comemorando. E ele não está só comemorando, mas ele está comemorando porque o dinheiro está chegando na conta dele. Daqui a pouco ele vai viajar para o lugar onde você vai ficar babando. E babando, porque ele está em tal lugar, tal não sei aonde, está com tal carro, tal não sei o quê. Porque ele estava na ação, ele não estava na expectação. É muito interessante quando nós trabalhamos, exercitamos alguma obra, fazemos alguma coisa, é muito diferente quando você bate palma para os outros, mas quando você bate palma para si mesmo. Eu fiz isso aí, eu trabalhei, eu participei. Olha aqui, irmãos, esse trabalho que nós fizemos tão simples, muito simples, mas qual é a alegria daquele que contribuiu? Qual é a alegria daquele que não, vou deixar, pastor, eu vou dar tanto. Eu vou pintar, vou pôr minha mão, vou sujar minha mão. Quando a gente está aqui comemorando, aí a pessoa fala, eu fiz parte. Eu tenho a minha mão, meu polegar está aí, a minha digital está aí. Se a gente tivesse um olhar assim, biônico para ver a digital, aí você veria a digital do fulano, do Beltrano, do Cicrano e tal, porque a minha mão está aí marcada. Ali na Arena MRV, que é o estádio do Galo, tem uma parede enorme lá, um mural enorme, grandão assim, onde que quando estava sendo construído, fizeram a campanha lá para a construção daquele estádio. Aí os camaradas compravam um potinho de terra lá e contribuía lá para a construção do estádio. Cada um que ia lá e contribuía, pegava esse potinho de terra, assinalava num azulejozinho um nome, colocava o nome dele. Aí lá tem um mural grandão, cheio de nomes. Aí a pessoa que chega lá, deixa eu achar meu nome aqui, né? Aí ela acha o nome, se ela é atleticana mesmo, ela tem orgulho lá, ela chega, estou cheio de orgulho, aqui meu nome. Todo mundo que passa lá e vai junto com ele, quer você ver meu nome, né? Porque ele participou. Ele não é espectador, ele foi participante daquela obra. Então ele se sente. Irmãos, é bom quando você põe a mão na obra, você trabalha, você se sente mesmo. Não fica apenas olhando, não fica batendo palma para os outros, não. Mas você sabe, a minha mão está marcada. Eu trago comigo as marcas. Aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor chama e coloca no versículo número 6. Quem mandou tirar aqui? O versículo número 6, olha aqui, fala assim, olha, eu tenho posto também com ele a Oliabe. Isso é interessante nós olharmos, porque Deus nunca nos deixa só.
Para começar, quando Jesus foi embora e ele comissionou os seus discípulos, ele deu ordem aos discípulos: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado. Então ele deu ordem para os seus discípulos, e ele foi embora. Os discípulos ficam olhando assim, atônitos: meu Deus, agora o que a gente vai fazer? Não, ele está indo embora, o nosso mestre está indo embora, puxa vida e tal. Aí o Senhor olha para aquele estado de desolação daqueles discípulos e fala com eles assim: olha, eu estou indo embora, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará convosco em todo o tempo e vos guiará em toda a verdade. Para não deixá-los só, irmãos. Não deixá-los só. Porque Deus não nos deixa só. Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Aqui está. Deus dá a Bezalel uma comissão, uma missão para ele cumprir um determinado trabalho. Mas Deus coloca: eu também tenho posto a Oliabe, filho de Azamaque, tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles. Não é só ele, não, tem mais pessoas. Graças a Deus que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Glória a Deus. Às vezes a gente sente: puxa vida, está difícil e tal, mas sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Tá certo? No ano passado, né? Esqueci qual foi o mês, mas o pastor instituiu que nós fizéssemos um mês de oração aqui, um mês de oração. E eu fiquei preocupado: um mês é chato, nós ficamos todo dia aqui orando, todo dia orando. Vai ter dia que eu vou ficar sozinho. Meu Deus, já estava preparado para ficar sozinho. Mas todo dia Deus despertava alguém para estar aqui. Todo dia Deus despertava para estar aqui. Às vezes tinha um público rotativo. O que estava ontem não estava amanhã, mas sempre tinha um. Porque Deus sempre levanta alguém. Quando a gente está passando necessidade, aí os irmãos lançam lá no grupo, lá: irmãos, ora por mim, não sei o quê. Eu tenho certeza que não é todo mundo que ora não, mas eu tenho certeza que Deus levanta pelo menos um para orar. Deus desperta pelo menos alguém para orar. Porque Deus não nos deixa só. Deus não nos deixa sozinhos. Eu tenho chamado a Oliabe e tenho também despertado o coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que tem ordenado. É interessante que fala aqui, olha, esse versículo no final dele fala assim: para que façam tudo o que tem te ordenado. Lá no versículo de número 11, vai dizer assim, ó, no versículo número 11, no finalzinho, lá no 11, fala assim, ó: conforme tudo que eu tenho ordenado. Para fazer tudo que eu ordenei, conforme eu ordenei. Por que, irmãos? Porque isso está destacado no texto, irmão. Porque tem muitas pessoas que têm desejo de fazer, mas quer fazer tudo do jeito deles. Às vezes querem trabalhar, mas tudo é do jeito deles. Inventar invenções, mas do jeito deles. Nós temos visto muito por aí pessoas dizendo assim: a gente tem que criar algumas situações para atrair o jovem. A gente tem que criar uma situação para atrair adolescente. E aí, nessas buscas de fazer trabalhos para atrair, nós fazemos dos nossos jeitos. Há pouco tempo nós vemos aí, passou a Copa do Mundo, os irmãos acompanharam nas redes sociais, pessoas com essa intenção de atrair pessoas, colocando algazarra dentro da casa do Senhor, telão para ver jogo de futebol. Meu Deus. Não, mas a gente tem que atrair o jovem. Mas para atrair o jovem você precisa profanar a casa de Deus. Ao invés de ensinar o jovem uma vida de santidade e consagração, você tem que ensinar ele a profanar aquilo que é sagrado e não discernir o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é. E não que eu esteja falando contra o futebol, que cada um veja o que quiser ver, mas dentro da casa do Senhor existe um lugar de adoração, de santidade e consagração. Mas tem que atrair, cada um quer fazer do seu jeito. Se os irmãos olharem, vai ver aí no livro de 1 ou 2 Samuel, capítulo número 6, vai ver dois personagens, um deles chama Uzá, o outro chama Aiô. E nesse texto vocês vão ver aí que existe uma ordem de Deus para o sacerdote.
a arca do testemunho, a arca da aliança, que era a marca da presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança era a representação de Deus no meio do povo. E Deus ordenou que somente o sacerdote poderia colocar a mão naquela arca. Mas não é só isso não. Eles não poderiam colocar a mão de forma direta. Eles tinham que carregar aquela arca nos ombros. A arca tinha 4 argolas nas suas 4 pontas. Tinha que passar uma vara nesses 4 buracos, atravessando, de maneira que os 4 sacerdotes se posicionavam e carregavam a arca no ombro. E a arca não era levinha não, tá? Não era levinha não, porque ela era grande e de ouro puro, é pedra, né? Ouro é pedra. Então, ó, uma arca, mais ou menos desse tamanho aqui, ó, desse tamanho aqui, de 1 metro por 1,5 metro, de ouro puro. Pensa como que isso tem que pesar, hein? E Deus falou para o sacerdote, é para carregar no ombro, para inventar moda não. E outra pessoa pode não, tem que ser o sacerdote. Mas aí, a arca estava lá em Judá. Davi tem uma brilhante ideia. Eu vou trazer a arca para Jerusalém, para nós cultuarmos aqui em Jerusalém. Opa, que ideia bacana, todo mundo feliz, glória a Deus, vamos trazer essa arca logo. Alguém teve uma brilhante ideia. Vamos fazer um carro de boi, que essa arca é pesada demais. Essa arca é muito pesada, sabe? Carregar de lá até aqui, Deus já estava maluco quando falou isso, sabe? Ele não pensou muito bem, não. Não é isso que as pessoas falam hoje em dia? Elas pegam a Bíblia aqui, ó. Não, o que está falando aí não é bem isso, não. As coisas mudaram. Deus não vai levar em consideração essas coisas, não. Deus mudou de opinião. Eles pensaram que Deus mudou de opinião. Não, vamos fazer um carro bonito aqui, ó. O carro bem trabalhado. E fizeram um carrinho bonito. Engataram o carro no boi. Colocou a arca em cima do carro. E lá vai o boi feliz, sorridente, cantando morro acima e morro abaixo. Vai embora, tal. De repente o carro, o boi tropeça. O carro lá vai e a arca vai cair no chão. E os dois, Uzá e Aiô, pessoas comuns, normal, cheio de boa vontade, mete a mão na arca. Na mesma hora, caem mortos no chão. Porque profanaram o sagrado. Deus ordenou que somente o sacerdote era para carregar. E era para colocar nos ombros. Não é para colocar aquele carro de boi, não é para inventar moda, não é para criar nada novo. Era para fazer conforme o que tem ordenado. Conforme. Mas fizeram diferente e deu ruim. Daí a pouco, vocês vão observar, capítulo de número 22, Davi agora conserta as coisas. Espera aí, vamos fazer do jeito certo. Chama o sacerdote, manda consagrar. Todo mundo consagra, jejua, consagra ao Senhor. Sacerdote, faça a sua obrigação, faça conforme Deus mandou. Aí todo mundo faz do jeitinho que é. Aí lá vai ele agora, seguindo o caminho. Agora canta alegre, sorridente, a arca chega até chegar. E todo mundo feliz, porque fez conforme Deus ordenou. Então, irmãos, não inventa. Não inventa. Faça conforme Deus tem ordenado. E assim vai dar certo. Quanto mais nós tentamos inventar, tirar coisa da nossa própria consciência, dar uma de inteligente, de uma de sábio aos próprios olhos, mais nós nos estrepamos, mas vamos nos fiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de conduta. É a palavra de Deus, ela já tem dado para nós a orientação que nós precisamos. E se fizermos como ordenado, tudo dá certo. No capítulo de número 38, terminada a obra, irmãos. Terminada a obra, Êxodo capítulo 38, tudo terminou. Chegou o dia de inaugurar aquele tabernáculo. Chegou o dia de inaugurar o tabernáculo. Festas, todo mundo festejando. Consagra-se a Deus o tabernáculo. Toda a obra feita, todo o trabalho realizado. Agora é a hora de consagrar a Deus. Eis aí, Senhor, o tabernáculo. E qual é o resultado? Deus desce do céu em forma de fogo e enche o tabernáculo da sua glória. Aleluia. Quem aqui gostaria de ver Deus manifestando o seu poder no meio da igreja? Quem gostaria de ver
o fogo de Deus descendo sobre a igreja, irmãos, e enchendo a cada um de nós, irmãos. Glória a Deus. Mas isso aconteceu porque teve alguém disposto a obedecer a palavra de Deus e fazer conforme o Senhor tem ordenado. Eu agora posso imaginar agora, irmãos, todo mundo comemorando, todo mundo celebrando, todo mundo vibrando com aquele momento, Deus manifestando a sua glória, enchendo o tabernáculo, todo mundo feliz. E eu posso imaginar ali no meio do povo, Bezalel, olhando as suas mãos, vendo o calo nas suas mãos, vendo as feridas que as pedras provocou, vendo as feridas que a madeira provocou, vendo diversas marcas e manchas, cicatrizes no seu corpo, por causa do trabalho realizado, mas a alegria enchendo o coração, porque Deus se agradou do seu trabalho. Glória a Deus. Oi, irmãos amados, ainda que você está carregando consigo as marcas, ainda que você está carregando consigo as cicatrizes, alegre-se no Senhor, porque o Senhor se agrada da sua obra. Se tem feito com amor, você tem feito com dedicação, tu tens feito a casa do Senhor sendo multiplicada, o material, a obra, o reino de Deus sendo cada vez mais expansivo por causa das tuas mãos. Glória a Deus. Se Deus se agrada, irmãos, olha para as tuas mãos. Eis aí, Senhor, as marcas que eu carrego comigo, mas eu me alegro com o resultado do trabalho. O profeta Isaías vai profetizar a respeito do Messias, e ele vai dizer assim: ele olhará para o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. É tão bom, né, irmãos? A satisfação que a gente tem quando a gente olha para o resultado do trabalho que a gente realiza, que você mesmo fez. Quando alguém te elogia: não, mas que comida gostosa que você fez hoje, hein? Por mais que você seja uma pessoa simples, que não leva muito em consideração, mas dentro do seu coração você pulsa, não pulsa? Quando você faz um trabalho bem feito e alguém elogia: não, mas que trabalho bonito que você fez e tal, por mais que você seja simples, mas dentro do seu coração você regozija: eu alcancei o meu objetivo. Você fica feliz. Meu irmão, vai chegar o dia que você vai se alegrar com o resultado do seu trabalho. Eu sei que hoje às vezes nem todo mundo valoriza. Às vezes o seu esforço não é completamente valorizado. Às vezes tem os críticos que aparecem aos montes para às vezes encher o saco. Às vezes tem mais pessoas tentando puxar para trás do que nos impulsionar para frente. Parece que tem mais pessoas para atrapalhar do que para ajudar. Às vezes a gente tem essa sensação. Mas chegará o dia, irmãos, que nós vamos apresentar o nosso trabalho ao Senhor, e Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Porque você tem tido disposição para servir ao Senhor. E quando trabalhamos para Deus, irmãos, às vezes a gente tem o hábito de falar assim: ó, eu trabalho para Deus é voluntário, eu não recebo nada não. Meu trabalho para Deus é voluntário. Nós não trabalhamos, Deus não aceita trabalho voluntário. Ninguém trabalha voluntário para Deus. A palavra do Senhor fala assim: que eis que o Senhor vem, e o seu galardão, o seu salário, está na sua mão, para dar a cada um segundo as suas obras. Todos que servem ao Senhor têm um salário a receber da mão dele. Amém. Todos. Não existe trabalho voluntário na obra do Senhor. Todos estamos servindo a Deus, e Deus há de recompensar a cada um segundo as suas obras. Agora é chegar a hora de receber. É chegar diante daquele que há de nos retribuir. Você tem alguma coisa lá? Tem alguma coisa lá? Ou é aquele trabalhador que trabalha por dia, mas não serve o dia inteiro, não fez nada, não produziu nada? Quer receber, mas não produziu nada. Cadê o resultado do trabalho? Não deu. Irmãos, mas em nome de Jesus,
comece a marcar as suas mãos com a obra do Senhor. Comece a marcar as suas mãos. Comece a sujar as suas mãos na obra do Senhor. Faça cal nas tuas mãos, caleja as tuas mãos com a obra do Senhor. Suja a tua roupa com as coisas de Deus. Marque, coloque as suas digitais na obra do Senhor. Porque em tempo oportuno Deus se lembrará de você. Lembra-se do rei Ezequias? Isaías capítulo de número 37. Ele adoeceu, caiu na cama, não podia nem sequer se levantar, tamanha enfermidade. Recebe a visita do profeta Isaías. Vamos chamar ele de pastor Isaías. A esperança do profeta, a esperança do rei. Está vendo o profeta de Deus aqui? Certamente ele vai estender as mãos sobre mim. Eu vou levantar, vou ser curado. Tudo vai dar certinho, ó. Belezinha. Mas o que Isaías fala? O que o profeta Isaías fala? Hã? Você vai levantar essa cama, não? Você vai levantar essa cama, não? Coloca a tua casa em ordem, porque certamente você morrerá. Ah, eu estava esperando que ele fosse falar, daqui é só de boa, agora é só levantar e andar e continuar minha vida. Certamente você morrerá, coloca a sua casa em ordem. Mas diz a palavra do Senhor que Ezequias vira o rosto para a parede. O profeta vai embora. Ele agora fica sozinho com a sua solidão. Mas ele tem diante de Deus alguma coisa que ele pode lançar mão. E ele fala: Senhor, lembra-te de mim, que eu tenho sido zeloso para com o Senhor e com a tua obra. Lembra-te de mim que eu tenho andado em retidão para contigo, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Eu posso imaginar o Ezequias, irmão, como aquela pessoa que enquanto podia estava depositando, agora chegou o momento da dificuldade, agora ele vai lá onde ele depositou e retira o que ele depositou. Lembra-te de mim, Senhor. E ele ora diante do Senhor, com o coração aberto, contrito, ele coloca diante de Deus a sua petição e tenta reaver diante de Deus alguma coisa. E qual é a palavra do Senhor? Diz a palavra do Senhor que quando o Isaías está quase saindo do palácio, que eu imagino que esse palácio era grande, né? Quase saindo, Deus fala com Isaías: volta lá, tem uma mensagem nova para ele. Mas não, Senhor, qual é a mensagem? Isaías vai falar para ele: olha, eu vi as suas lágrimas e ouvi as tuas orações e eu te sararei. Aleluia! Glória a Jesus, meus irmãos. Porque, irmãos, aquele que faz para Deus, irmãos, tem também diante de Deus algo a buscar, porque o seu galardão está nas suas mãos para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, eu oriento a igreja do Senhor aqui em lá. Se você é aquele que a sua mão está muito lisinha, coloca as suas mãos agora na obra do Senhor e comece a trabalhar. Disponha-te diante do Senhor. Deus te chama. Deus já te chamou. Deus já te conhece, já te chamou pelo nome. Agora só falta você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Coloque assim a mão no teu coração. Senhor Deus e eterno Pai, no teu nome, Jesus, a tua palavra foi ministrada aqui nesse lugar. Aqui tem muitos Bezaléis, meu Pai querido, muitos Bezaléis. Pessoas comuns que se sentem incapacitadas, mas que o teu Espírito enche, meu Pai. Que o teu Espírito capacita, o teu Espírito chamou, o Senhor chamou pelo nome, trouxe para esse lugar, e o Senhor o encheu do Espírito para produzir para a glória do teu nome, Deus. E eu te peço agora, meu Pai querido, que o Senhor vai despertando a cada um, para que ninguém, Senhor, meu Pai, rejeite o chamado. Para que ninguém aqui, Senhor, dê ombro ao chamado que o Senhor me chamou, mas que tenha uma resposta positiva para aquilo que o Senhor tem ordenado. Que o Senhor dê graça, assim como deu a Bezalel, dê sabedoria, assim como deu a Bezalel, dê conhecimento, assim como deu a Bezalel, Senhor. Mas, sobretudo, meu Pai, que o Senhor também aceite o trabalho das mãos desses que aqui estão oferecendo. E que daqui a pouco nós iremos regozijar pelo fruto do nosso trabalho. Daqui a pouco nós vamos entregar diante do Senhor o resultado da nossa obra.
E que o Senhor se agrade de nós, meu Deus. Que o Senhor se agrade de nós, ó Pai. Primeiramente aqui, derramando sobre nós o fogo do Espírito e alegrando a nossa alma. E por fim, Senhor, na vida eterna, aonde o Senhor tem preparado para nós, para retribuir definitivamente o fruto do nosso trabalho. Que a igreja do Senhor, ó Deus amado, seja coberta pelo Teu Espírito. E que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.